Oi pessoal, para esse vídeo a gente selecionou o seguinte exercício. Para quais valores de x a reta tangente ao gráfico de f de x igual a seno de x vezes cosseno de x é horizontal? Então a gente quer saber para que valores uma reta tangente a esse gráfico vai ser horizontal. Para fazer isso a gente tem que lembrar mais ou menos duas coisas. Veja, em primeiro lugar sobre a reta tangente. Então quem é a reta tangente ao gráfico de uma função? Ou pelo menos qual é a equação da reta tangente ao gráfico de uma função? Então se você tem um gráfico de y igual a f de x, a reta tangente deve ser y menos f de a igual a derivada da função no ponto A que multiplica x menos a. É isso. Então basicamente você quer que a reta seja horizontal, o que você está pedindo? Que o coeficiente angular dela seja zero. Então basicamente você está pedindo que a derivada da função seja zero. Perguntar quando a reta tangente é horizontal é a mesma coisa que perguntar em que pontos que a função é derivável e a derivada dá zero. Ok, outra coisa que você deve saber então é derivar essa função, né? E veja que aqui você pode até saber derivar o seno e derivar o cosseno, mas aqui você tem um produto. Então outra coisa que eu quero te lembrar é a regra do produto para derivadas. Então quando você tiver uma função f de x igual a g de x vezes h de x, como você deriva isso? Então eu vou derivar aqui e vou derivar esse produto. Ora, a regra simplesmente nos diz que isso é a derivada da primeira função vezes a segunda, somado a derivada da segunda vezes a primeira. É claro que aqui você tem uma soma, então você pode fazer em qualquer ordem, né? Isso não acontece na regra do quociente, que tem uma subtração e tem uma ordem certa. Mas aqui a gente não vai se preocupar com isso. Então a solução do meu problema é a seguinte. Vamos passar para esse outro quadro aqui. A solução do meu problema é simplesmente saber onde é que a derivada da f zera. Então a f é seno vezes cosseno, a derivada dela vai ser quem? Pela regra do produto, a derivada do seno vezes o cosseno, mais o seno vezes a derivada do cosseno. Então, deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E já sabendo que a derivada do seno é cosseno, vai ficar aqui um cosseno e vezes outro cosseno, que vai dar cosseno ao quadrado. Já sabendo que a derivada do cosseno é menos seno, esse menos seno eu já vou passar para cá e vai ficar menos seno vezes o outro seno, menos seno ao quadrado. Acho que a derivada, depois que você sabe a regra, é bem simples de fazer. Uma coisa que pode não parecer tão simples é o seguinte. Quando você tem cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, essa expressão ela é especial. E ela é especial em que sentido? Você pode tentar se lembrar do cosseno de uma soma. E o cosseno de uma soma simplesmente é o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos seno de A vezes o seno de B. E aí o que você pode tentar fazer é o A e o B sendo x, ou seja, quem é o cosseno de 2x, o cosseno de x mais x. E se você fizer, vai dar exatamente essa expressão. Cosseno de x ao quadrado menos seno de x ao quadrado. Então eu vou deixar para você concluir isso, porque essa expressão já é conhecida, mas eu queria colocar para facilitar a nossa análise que isso daqui é o cosseno de 2x. E aí a gente tem que ter o quê? A derivada da função sendo zero, ou seja, para que pontos o cosseno de 2x é igual a zero. Como é uma função periódica, a gente vai ter muitos pontos em que o cosseno de 2x é igual a zero. Então você pode pensar no primeiro ponto em que o cosseno de 2x é igual a zero. Ora, é quando 2x for igual, por exemplo, a π sobre 2. Deve ser o primeiro que vem à sua cabeça. Então você tem 2x igual a π sobre 2, por exemplo. Depois disso, você sabe que o cosseno vai zerar de π em π, né? Se você quiser, você pode até fazer aqui um ciclo trigonométrico. Aqui você tem o cosseno e o seno. Veja que o cosseno ele zera aqui no π sobre 2 e depois no 3π sobre 2 e de π em π a cada meia volta ele vai zerando, ele vai assumindo esses pontos onde ele é zero. Então eu vou colocar aqui que o 2x, que é o argumento, ele pode ser π sobre 2 mais qualquer quantidade inteira de π. Então a gente escreve isso escrevendo assim, mais k vezes π para k inteiro. Ok? Você fala, professor, mas você achou o 2x.
Ora, se você preferir reescrever, você pode dividir tudo por 2. Aqui passa a ser 4 e aqui passa a ser sobre 2. E aí vai ficar x igual a π sobre 4 mais k π sobre 2 para qualquer k inteiro. Que é a solução do problema, né? Que responde quais são os valores de x em que a reta tangente vai ser horizontal. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.